Você conhece os 8 remédios naturais? A respiração de ar puro renova o oxigênio nas células, otimizando o funcionamento do corpo. É importante buscar lugares com boa ventilação em que o ar puro seja respirado. Novo Tempo. Juntos pela saúde. Meu sonho de criança era ser astronauta. Eu nasci na selva de pedra, mas quando me dei por gente, já vivi às margens da estrada que corta a floresta amazônica. Naquele tempo a gente não tinha televisão, não havia eletricidade onde minha família vivia. Jamais passou pelos meus sonhos estar do outro lado da TV, que nos tempos de menino eu só via na rodoviária ou na janela do vizinho. Eu não me tornei astronauta, mas através da TV Novo Tempo, toda semana eu cruzo a atmosfera da Terra para chegar às 25 milhões de antenas parabólicas espalhadas de norte ao sul do Brasil. Eu sei, por experiência própria, que a TV tem o poder de aproximar quem vive em lugares remotos. Obrigado, anjo. Você nos ajuda a chegar aos extremos, fazendo de quem está tão distante o nosso próximo. O bom sangue é feito de bons hábitos. Hábitos como ter um descanso tranquilo. E a maneira mais simples de descansar é dormir bem. Uma pessoa gasta em média 1/3 da vida dormindo. Durante o sono, as células do nosso corpo são restauradas, o sistema imunológico é fortalecido, já a falta de sono produz mau humor, dificuldade de concentração. Por isso, procure dormir 7 ou 8 horas por noite. O bom sangue é feito de bons hábitos. Numa época em que todos produzem notícia, cabe ao jornalismo ir mais longe. É preciso dar sentido ao que acontece no dia a dia. Através dos diferentes pontos de vista sobre o mesmo fato. Por isso, a Novo Tempo abre mais um espaço para os grandes debates da atualidade. E o telejornal NT Sul ganha mais uma edição aos fins de semana. NT Sul Mais, aos sábados e domingos, às 11 da noite. Você é nosso convidado especial. A noite de 27 de janeiro de 2013 estarreceu o Brasil. A cidade de Santa Maria entrou em luto com a impensável perda de 242 pessoas no incêndio da Boate Kiss, o segundo maior do país em número de mortes. Pela primeira vez, os sobreviventes, familiares das vítimas, equipes de resgate e profissionais da área da saúde contam, em depoimentos dolorosamente honestos, o que de fato aconteceu durante as horas de aflição que ainda hoje parecem intermináveis. Essas palavras que você acabou de ouvir fazem parte da orelha do livro Todo Dia, a Mesma Noite. A história não contada da Boate Kiss. A autora, Daniela Arbex, uma jornalista premiada, repórter investigativa da Tribuna de Minas, em Minas Gerais. Está aqui comigo para falar um pouquinho do que inspirou essa história. Tudo bem, Daniela? Tudo bem, obrigada. Bom, todo dia, a mesma noite. O que uma jornalista lá de Minas Gerais veio fazer aqui no Rio Grande do Sul, cobrir uma história que mudou a vida de muita gente, 242 famílias pelo menos atingidas. O que te inspirou? Da onde veio essa ideia? Então, essa também era a minha grande pergunta quando eu cheguei aqui a primeira vez e desembarquei em Santa Maria e me perguntei o que eu estava fazendo aqui.
porque na verdade eu fui despertada para esse tema. Eu falo muito que o jornalista, às vezes, ele não escolhe a história que ele vai contar, muitas vezes ele é escolhido pela história, e eu me sinto assim nesse caso. Em 2016, um radialista do meu grupo de comunicação me disse que tinha uma coisa muito importante para falar e que ele tinha conhecido uma enfermeira aqui de Santa Maria e que eu precisava contar essa história. E eu falei para ele se chama Marcos Moreno, eu falei, Moreno, todo mundo já contou essa história, Santa Maria é muito longe, e ele falou, não, você não está entendendo, você precisa contar essa história. E essa insistência dele mexeu muito comigo, eu fiquei pensando, por que ele está falando isso? Passou uns dias, eu resolvi procurar as famílias para ver como elas estavam nas redes sociais e comecei a ver o que elas estavam falando, escrevendo, e resolvi me apresentar. E a primeira mãe que me respondeu disse, ai que bom, porque a gente precisa ser ouvido. E eu não entendi essa resposta, porque eu falei, poxa, um caso que teve visibilidade mundial, por que ela está falando isso? E aí eu vim pela primeira vez a Santa Maria, e quando eu desembarquei aqui, então, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E quando eu cheguei aqui e conversei com a primeira família, eu entendi o que eu estava fazendo aqui, que era a chance da gente contar essa história, talvez por um olhar que ainda não tinha sido contada, né? O fato de eu estar geograficamente longe do Rio Grande do Sul me fez chegar aqui muito aberta para ouvir, para querer ouvir. E essa escuta fez toda a diferença, eu acho, para mim e talvez para eles também. Quando começou essa grande reportagem? Porque é isso que a gente pode encontrar no livro, né? Sim, esse livro-reportagem a gente começou a idealizar ele em 2016, foi a primeira vez que eu vim para cá. E ao longo de 2016 e 2017 eu vim 5 vezes, eu fiquei em média 15 dias a cada vez que eu vim. E eu fiz isso por etapas, né? A primeira vez eu falei com as famílias, a segunda eu falei com os profissionais da saúde, a terceira os socorristas, os bombeiros. E aí eu fui completando as histórias que eu achava que deviam ser contadas, até a gente chegar nesse trabalho final, que era um livro. É um livro de muita sobriedade, de muito respeito, de muita delicadeza, desde o título, né? Eu acho que a gente queria um título que falasse tudo e que tivesse esse respeito, e a gente tratou disso com muito cuidado em todos os momentos desse trabalho. Sim, a gente sabe que nós como jornalistas procuramos a imparcialidade, a não se envolver tanto com os casos nos quais a gente se aprofunda, mas a gente sabe que a subjetividade vem, a empatia é despertada, principalmente num caso desse que foi de comoção nacional e internacional. Teve um caso que te tocou mais especialmente? Em relação à nossa imparcialidade, eu acho que para a gente tocar o outro, a gente precisa se deixar tocar. Exato. Então eu estava muito disposta a mergulhar nessa história, mergulhar profundamente. Eu não posso te dizer que um caso é mais forte que o outro, porque para uma mãe todo filho é único. Exatamente. E não posso dizer quem sofreu mais, isso seria impossível. Mas posso dizer que muitas coisas me tocaram. Uma é o tamanho dessa dor, a devastação que esse evento causou, né? Que não acabou no dia 27. Eu nunca cheguei aqui em Santa Maria e encontrei as famílias do mesmo jeito que eu deixei. Então é uma dor em movimento. E isso me impressiona muito até hoje. E encontrar também, conversar com os profissionais da área da saúde que nunca tinham falado sobre o que viveram, sobre o que fizeram, nem entre eles, me impressionou muito. Me impressionou o tamanho do trauma dessas pessoas. Eu quero te convidar mais uma vez, provavelmente você já entrou na Boate Kiss várias vezes, mas eu quero te convidar mais uma vez para nós entrarmos lá através de uma reportagem do Paulo Tadeu Nunes de Carvalho, pai do Rafael, de 32 anos. Ele diz assim, aqui no seu livro: durmo nas imagens e lembranças. As vozes se misturam na minha mente. O tempo não passa. E aí começou 20, aí começa a notícia, era 40, de repente pula para 60, e aquilo começou a gente a desesperar, tentar ligar, enfim. Na manhã mesmo já tinha mais de 100, e as notícias eram desencontradas, e a gente tentando ligar para os amigos, até que lá pelas 10 da manhã a gente começou a ter uma notícia um pouco mais difícil, que era possível que eles estivessem entre as vítimas, porque não encontraram. E aí nós resolvemos vir para cá. Quando nós estávamos no aeroporto, e lá no aeroporto o Nani
o pai da Natália e o Matheus, que é o amigo que não tinha vindo na boate, né? Eram 5 amigos, né? 4 estavam aqui. O Rafael e o Felipe Vieira foram as vítimas. Aí eles confirmaram que o Rafael era uma das vítimas. Era 11 e pouco, né? E aí a gente veio para cá, chegamos às 11h30 da noite, quase meia-noite, né? E fomos pro Ferrazão, né? Eu não sei o nome, acho que é isso, né? E fomos lá, aí lá estava meu filho dormindo num caixão, mas aparentemente a gente olhou assim, estava dormindo. E foi dessa forma que a gente teve a triste realidade da morte do meu filho. A tragédia da Boate Kiss, que aconteceu na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e interrompeu a vida de 242 pessoas, completa 5 anos neste sábado. O incêndio foi provocado por um integrante da banda Gurizada Fandangueira, após acender um sinalizador que emitia fagulhas. Elas atingiram o teto feito de espuma, o que fez o local pegar fogo rapidamente, deixando 242 pessoas mortas e 636 feridas. De acordo com o inquérito policial, 28 pessoas foram apontadas como responsáveis, entre elas os 2 donos da boate, um músico e o produtor da banda. Passados 5 anos da tragédia, voltamos ao local e tivemos acesso ao interior do prédio. Marcas nas paredes, no chão e no teto, nos dão a dimensão do desespero daqueles que estavam na boate no dia fatídico. Paulo Carvalho, paulistano, 67 anos, pai de Rafael. Um último abraço de despedida no dia 24 de janeiro de 2013. Veio o dia 27 e a triste notícia que seu filho, de 32 anos, estava entre as vítimas do incêndio da Boate Kiss. O NT Sul Mais especial 5 anos da Boate Kiss tem acesso com exclusividade ao ambiente interno da boate. Mas trazemos também com exclusividade o depoimento de um pai paulista, morador no estado de São Paulo, que infelizmente perdeu seu filho Rafael, de 32 anos, também nessa tragédia. Mas com um detalhe: hoje ele está entrando no ambiente da boate pela primeira vez. Eu gostaria de agradecer o seu Paulo de Carvalho e, com muito respeito, com sentimento, a gente lamenta tudo o que aconteceu e já, de antemão, te agradeço por aceitar entrar com a nossa equipe. Então, eu acho que, como eu já comentei antes, é muito importante que as pessoas tenham uma consciência real do que aconteceu. Eu, com todo respeito, vou convidar o senhor para entrar com a gente e te pergunto o seguinte: aquele dia 27 de dezembro, aliás, de janeiro de 2013, de que forma chegou para o senhor a notícia do que estava acontecendo? Um telefonema de uma amiga dele que disse que o senhor está sabendo, eu estou tentando ligar para o Rafael, não consegui, que ele foi lá para Santa Maria. Não, eu ligo à televisão, olha, aconteceu uma coisa numa boate, tem 20 mortos. E meu filho, isso era 8 da manhã, meu filho, ou ele estava dormindo, alguma coisa, eu também tentei ligar também, mas enfim. E aí começou 20, aí começa a notícia, era 40, de repente pula para 60, e aquilo começou a gente a desesperar, tentar ligar, enfim.
Na manhã mesmo já tinha mais de 100 e as notícias eram desencontradas e a gente tentando ligar para os amigos, até que lá pelas 10 da manhã a gente começou a ter uma notícia um pouco mais difícil, que era possível que eles estivessem entre as vítimas, porque não encontraram. E aí nós resolvemos vir para cá. Quando nós estávamos no aeroporto, e lá no aeroporto, o Nani, o pai da Natália, e o Matheus, que é o amigo que não tinha vindo na boate, né? Eram 5 amigos, né? 4 estavam aqui. O Rafael e o Felipe Vieira foram as vítimas. Aí eles confirmaram que o Rafael era uma das vítimas. Como é, o senhor me dizia antes, que o senhor já havia vindo aqui a Santa Maria 4 ou 5 vezes, mas nunca tinha entrado no ambiente. Como é para o senhor entrar hoje pela primeira vez? É muito difícil, mas como eu falei, né? Eu entrei um pouco antes, né? Para ficar sozinho só, com meu filho. É um sentimento difícil, agora eu estou entrando, né? Um pouco mais, porque está muito escuro ali dentro, né? Agora com a iluminação a gente vai ver melhor. Mas é um sentimento conflitante, né? Eu tinha que ver, eu precisava ver. Mas ao mesmo tempo é muito triste, muito triste. Mas eu não sei explicar o sentimento ainda. O Rafael teve uma, podemos dizer, uma morte heróica, porque ele salvou outras pessoas também que estavam aqui acompanhando ele. Como ele não era daqui, o que eu expliquei, né? A Natália não conseguiu sair pela pilha de jovens que estavam à frente dela, e ela desmaiou. E ele já estava na porta de saída, empurrando a outra amiga para fora. Depois de um tempo, a Natália estava lá fora, e o Rafael, o amigo dele, estava aqui dentro, o Felipe Vieira, desmaiou também, morreu. E a Natália desmaiou e ia morrer. Só que ela foi encontrada lá fora. E meu filho foi encontrado aqui dentro. Então, a conclusão que a gente tem é que ele voltou, salvou a Natália, tirou a Natália, ou algum outro jovem também, porque são tantos, né? E aí voltou, não tem sentido, ele estava lá, né? A outra amiga viu ele, sentiu a mão dele empurrando. E aí ele foi encontrado aqui dentro, quer dizer, ele tentou, no mínimo ele tentou voltar e não conseguiu sair. Aqui era onde vai iluminar ali. Ali é o palco, onde eles estavam tocando. Ele tinha era mais alto, rebaixaram, né? Ele colocou aquele artefato irregular, que não podia ter colocado. E ali que começou o fogo, tá vendo? Ali, queimado. E aqui era o VIP, né? A parte de trás, que tinha as pessoas aqui. E aquilo estava lotado, aqui é a pista, né? Vocês podem ver aqui. A gente percebe que é um local que... é uma bandeira caída, né? Que realmente tem um acesso muito complicado numa emergência. Olha aqui, olha essas... Isso foi denunciado. Para as pessoas saírem, imagina o que elas têm que fazer. Elas têm que fazer isso, dar a volta, depois ir naquele caminho com guarda-corpos, depois virar à esquerda, para depois ter aquela primeira, que tem as barras ali, que é aquela primeira porta, que não é uma porta, é mais antes da porta de saída da rua, que era estreita, e ali também morreram muitas pessoas. Porque as barras começaram a pressionar, os depoimentos de sobreviventes mostram que eles começaram a ficar pressionados, e ali é onde a Natália ficou atrás desse pessoal, que não conseguia passar por eles. Imagina, tá todo mundo ali. E o outro local, que foi mais ou menos 1/3, se calcula, ou quase metade, que é do lado de lá, eles foram para os banheiros iluminados, enganados pela iluminação que vinha do banheiro, imaginando que era a saída ali. Enquanto que a saída, que também era para ser colocada, tinha que ter a iluminação na rota de fuga. Isso está tudo registrado. Quer dizer, eu estou contando algumas coisas, são muitas falhas.
Mas é o conjunto de falhas que faz que a tragédia fosse desse tamanho. E o prefeito e o promotor na época, esse que era o promotor, perguntando, a boate está regular? E a resposta foi, não, está lá o ofício. Então, se não tem, fecha. Acabou. Adequa-se e reabre. Seja por qualquer motivo, seja por poluição sonora, seja por higiene, seja por segurança, qualquer motivo, não tem, não pode funcionar. Essa é a lei, essa é a norma que tem que existir. Não falar, isso acontece em todos os lugares do Brasil, como pessoas do Ministério Público falaram. É por isso que ocorrem tragédias. As tragédias não ocorrem porque todos os locais, é porque se junta elementos e naquele momento alguém faz uma bobagem, faz coloca esse fogo irregular e ali começa o incêndio. Incêndio a Babilônia! Foi, vamos embora. É óbvio que aquele local não poderia estar aberto. Aqui é óbvio que esse local não poderia estar aberto. Isso, não estando aberto, salvaria pessoas. Em algum momento a prefeitura foi responsabilizada? Nada. Não houve uma... Isso, o delegado, inclusive, o Arigoni falou, isso beira a prevaricação. Por quê? Como eles são inocentes, entre aspas, né? O Ministério Público foi lá, não colocou ninguém no processo. A prefeitura falou, eu fui muito investigado. O que eles fizeram? Nada. Continua a mesma coisa. Porque a cadeia hierárquica que existe, se o prefeito está aqui, os secretários estão aqui e não foram processados, os fiscais que também podem ter, até por omissão, né? Mas pode ter por outros motivos, todo mundo quieto, ninguém se manifesta. Então, sabe, faltou essa responsabilização. Responsabilização não significa necessariamente dolo, mas com certeza a gente viu que tem muito dolo, porque os laudos estavam lá. Então, significa conhecimento. Se tem conhecimento, a pessoa deixa aquilo acontecer, seguir aberto, é evidente que ele não queria que acontecesse, mas ele tem a consciência que aquilo poderia acontecer, porque é um item de segurança. Aqui, ó. Dá uma olhada. Aqui são os banheiros. O banheiro feminino. Dá uma olhadinha no que é aquilo ali, por favor. Pode entrar ali. É um corredor, né? As pessoas começaram a entrar aqui porque tem iluminação e não conseguiam mais sair. Se estima que entre 80 a 120 jovens, quer dizer, pode ser 1/3 ou metade dos jovens morreram aqui nos banheiros. Nesse e aqui é o banheiro masculino. E essa é a única porta? Só tem essa. Os irresponsáveis, eles taparam a janela daqui. Ali podia ter uma saída de ar dos dois lados. E aqui você tem, eu não consigo ver essa foto, vi uma vez, duas e não consigo ver. Você vê aqui pilhas de pessoas jovens aqui. Seu Paulo, esse é um momento desconfortável, mas eu preciso lhe perguntar qual foi a última vez que o senhor esteve pessoalmente com o Rafael? Em São Paulo, no aeroporto, quando ele veio para cá, nos despedimos, nos abraçamos, depois ele entrou e deu um último adeus, um sorriso, aquele sorriso largo que ele tinha. E ali foi a última vez que eu vi meu filho, foi dia 24, que ele vinha para cá. Que São Paulo, dia 25, é aniversário da cidade, é um feriado, e por sinal é o aniversário dele, ele nasceu no dia 25 de janeiro. E ele veio aqui comemorar com os amigos. E foi a última vez que eu falei, foi um dia antes do aniversário dele. Depois nós falamos por telefone, cumprimentando, né? E aí foi a última vez que eu ouvi. E depois, no dia 27, a notícia que começou a circular e a gente, a partir das 8 da manhã, enfim, foi isso que aconteceu.
essa imagem da despedida no aeroporto é a imagem que o senhor tem até hoje? Ah, tenho, gravada firmemente. É algo que momentos felizes que nós passamos voltam com uma força violenta. E como a gente vai repetindo a imagem na nossa mente das boas lembranças, elas são vivas. As lembranças são muito vivas. Eu lembro direitinho do que aconteceu. Da imagem, a gente indo para o aeroporto, a felicidade dele. Porque ele veio ver os amigos que fazia alguns 6 anos que não via. Que eles fizeram um intercâmbio na Nova Zelândia. Há 6 anos, o Felipe ele fazia 6 anos que não via. O Matheus fazia um pouco menos que o Matheus, ele se encontrou, a Natália também. Mas o Felipe é a alegria dele se encontrando, sabe? Ele viveu aqui na cidade momentos muito felizes desse reencontro, tá? Teve esse, vamos falar assim, desde que eles chegaram, deve ter passado nem meia hora, 1 hora que aconteceu. Foram uns momentos terríveis, mas ele passou muito bem aqui. Como é para um pai superar a perda de um filho numa condição como aconteceu aqui? Não se supera. Isso faz 5 anos. A gente vive sempre aquela situação, lógico, aquele momento de dor imensa, não é, mas a dor interna é a mesma, é como se tirasse um pedaço da gente. Perder um filho é como se você arrancasse um pedaço. Se você não tem esse pedaço, você sente falta o tempo todo. Então, vai ficando essa falta. E quando ainda a injustiça, que traria um pouco de alívio, um pouco de paz, que não foi em vão, quantos jovens morreram, salvando outros, como foi no caso do meu filho, e tantos outros. E essa injustiça de 5 anos, a dor aumenta mais ainda. Né? É terrível, né? Durante a entrevista, precisei muitas vezes conter minhas lágrimas por ver como doía em Paulo a falta do filho. Ao vê-lo entrar naquele lugar agora escuro e cheio de marcas de um passado não tão distante, percebi que ele precisava ver aquilo tudo e encerrar mais um capítulo daquela madrugada tenebrosa de 27 de janeiro de 2013. Entendi que o acontecido despertou ainda mais dentro dele a preocupação de pais que muitas vezes não sabem onde estão seus filhos. E pior, correndo perigo, como aconteceu na Kiss. E isso que eu estou fazendo aqui, fundamentalmente eu quero que as pessoas saibam o que aconteceu e saibam que isso pode acontecer em outros lugares. E acontece no Brasil, infelizmente, que acontecendo muitas pessoas acabam morrendo em pequenos incêndios. Então a gente precisa mostrar isso para os pais, para os familiares, para as pessoas que incêndios não são fatalidades, são sempre a falta de prevenção. É o que aconteceu aqui. A falta de fiscalização. Se não tem alvará, qualquer que seja ele, não está regular, fecha. Se fechar, a pessoa vai procurar regularizar. Não vai colocar as barras, porque as barras não podem existir, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Isso faz uma prevenção. Quando no caso de grandes tragédias, é óbvio que foram muitas falhas, e essas falhas têm que ser revistas. Agora, não fizeram antes? Pelo amor de Deus, vamos ter um pouco de consciência e vamos fazer o meia-culpa e vamos assumir os erros. Não processa pai, porque criticou. Processa aqueles que deixaram de fazer. Por mínimo que seja. Mas tenham a vergonha, a decência de falar, eu não fiz, eu deixei de fazer, eu poderia ter feito mais. E outros que certamente fizeram por ganância e por prevaricação. Não é o caso, porque prevaricação é a pessoa que está lá dentro do poder público fazendo coisa. É aquela omissão mesmo, de não ir atrás, de não investigar. Opa, tem alguma coisa errada aqui? Vamos investigar antes que aconteça, não depois. Então, é uma falha muito grave e essa falha tem que ser revista. E nós vamos buscar isso até o fim das nossas vidas. Não adianta tentar colocar
as pessoas fora do processo. Nós vamos buscar essas pessoas, porque isso é um respeito aos nossos filhos, que morreram, e como eu falei, muitos deles salvando outros. Eles não podem ser, esses meninos heróis, não podem ter essa mancha do poder público por pessoas que são covardes em assumir os seus papéis perante a sociedade. É isso. Seu Paulo, eu queria, com todo carinho, com todo respeito, lhe agradecer por atender o nosso pedido de entrar aqui com a gente. E para a gente terminar, eu carinhosamente gostaria de lhe dar um abraço. Dizer que Deus te abençoe, te dê força sempre. Que eu tenho a certeza que o Rafael, pelos bons momentos, vive dentro do senhor. Sim, vive. Os filhos nunca morrem. Nunca. Termino minha entrevista com Paulo de Carvalho e deixo minha homenagem para as famílias das vítimas, usando uma frase dita por ele mesmo. Durmo nas imagens e lembranças. As vozes se misturam na minha mente. O tempo não passa. A gente percebe, Daniela, nas palavras do seu Paulo, que a sensação de impunidade, a indignação por tudo aquilo que aconteceu, né, é como uma tragédia verdadeiramente anunciada. Você sentiu isso também nas suas investigações, no teu livro-reportagem? O livro, ele é uma denúncia do efeito da falta de justiça na vida dessas famílias. De como a falta de justiça, ela dói tanto quanto a morte dessas pessoas. Então, o impacto disso na saúde física e emocional dessas pessoas é muito grande. Eu acho que o jornalista, não cabe ao jornalista o julgamento. Sim. Mas é claro que o livro dá voz para todos os lados, para todas as pessoas envolvidas, e ele é um retrato, ele é a cara do Brasil, porque ele fala muito de uma justiça que a gente espera confiar e que a gente não confia mais, né? Fala muito da nossa descrença em relação às instituições. Isso me preocupa muito, porque quando a gente não acredita nas instituições que nos representam, a gente coloca em risco a própria democracia. Algum desses pais que você teve a oportunidade de conversar acredita verdadeiramente que possa haver uma justiça? É isso que eu acho que eles buscam nesses 5 anos, incansavelmente. São pais que não se calam, são pais que aceitaram expor o tamanho da sua dor. Eu sei que a gente, quando terminou o livro, as primeiras pessoas que ouviram os capítulos foram os próprios personagens. Eu vim a Santa Maria fazendo a leitura dos capítulos, eu falei por Skype, né, com o Paulo, para que eles pudessem ouvir a própria história, porque eles tinham o direito de ser os primeiros a ouvir. Claro. E eu vi o quanto foi doloroso para eles, mas o quanto eles se sentiram gratificados, porque a história, a memória dos filhos, ela está registrada nesse livro, porque esse livro, ele é um memorial feito de palavras, e o papel dele é exatamente ter uma narrativa que ajude a construir a memória desse país. Como os meus outros trabalhos, eu acho que os meus trabalhos se encontram nisso, nessa busca pela construção da memória. Quando você constrói memória, você consegue fazer justiça, você consegue transformar histórias, e você consegue fazer efetivamente com que situações como essa não se repitam, mas a gente só consegue fazer isso quando a gente lembra, e lembrar é doloroso. E uma das transformações, se é que a gente pode dizer que alguma transformação é boa nesse sentido, nós temos aí na área da saúde que uma fisioterapeuta, ela utilizou de uma técnica já conhecida, uma técnica já empregada em pacientes, mas ela aplicou isso em queimados, em pessoas com queimaduras, e deu muito certo. Olha só. Abrir os braços, alongar o corpo, sorrir. Movimentos comuns e corriqueiros a praticamente todas as pessoas. E nos últimos tempos, até para a Raquel. Na madrugada de 27 de janeiro de 2013, ela, então, uma universitária do 2º semestre de filosofia da UFSM, era uma entre as centenas de jovens que estavam na Boate Kiss.
lembro muita coisa de lá. Eu lembro que eu desmaiei e fiquei lá dentro e alguém me salvou. Aí fui ser atendida nos primeiros socorros no Caridade. Daí domingo eu fui para o São Francisco e segunda-feira me encaminharam para Porto Alegre, lá para o Cristo Redentor. Depois do acidente foi bastante difícil sair de casa. Os primeiros meses eu tive que morar com a minha irmã. Não fazia muita coisa sozinha, não mexia os braços, porque eu queimei essa parte que não conseguia nem pentear o cabelo. Alguém tinha que me ajudar a tomar banho e não podia fazer muita coisa. Foi bem ruim. Aí eu fiquei bastante tempo na UTI, fiquei 12 dias em coma e mais 13 dias ou 12 na UTI. Depois disso, ela passou por cirurgias de enxerto de pele nas costas e continuou sob os cuidados dos profissionais do Centro Integrado de Atendimento às Vítimas de Acidente do Hospital Universitário de Santa Maria, o CIAVA. A fisioterapeuta Ana Urique, que também trabalha com acupuntura, é uma das várias profissionais que a atende. E foi em um congresso conhecendo aparelhos de última geração para recuperação de queimados que a Ana se inspirou. Daí, quando eu voltei, pensei, nós não temos o equipamento, né? Então, estudando sobre os efeitos fisiológicos desse aparelho e vendo os efeitos fisiológicos que eu poderia fazer com a ventosa e procurando mais artigos sobre esse aparelho e estudando mais a fundo tudo, o encaixe dos dois, foi que eu falei com a minha chefia, falei com os pacientes para nós fazer esse tratamento. Ela observou que na fase final das cicatrizações, a maior circulação necessária no local, o aumento na elasticidade da pele e a eliminação de toxinas poderia ser obtido com uma técnica simples que ela usava nos clientes de acupuntura, a ventosa terapia. E o ápice de tudo isso é que a técnica está livrando muitos pacientes de cirurgias plásticas funcionais. Com essa técnica melhora a pele, né? Melhora muito a pele também. Mas o nosso foco principal é melhorar, né, os movimentos, né? Então é ganhar, tirar da cirurgia plástica, mas funcional, né? A reparadora, não a estética em si, né? Esta foto ilustra como ficaram as costas da Raquel logo depois que ela passou pelo processo de enxerto de tecido nas costas, depois do processo de cicatrização, quando ela ficou com os movimentos totalmente limitados. Ela veio para a reabilitação e por cerca de 2 meses e meio fez um tratamento específico com a técnica de ventosas. Passado algum tempo, hoje as costas dela estão assim, ó, praticamente lisas. As cicatrizes sumiram quase e ela está com os movimentos totalmente restabelecidos. Raquel, como é que foi para ti essa evolução? Foi muito doloroso esse processo? Foi bastante demorado, mas com as ventosas não doía, mas foi bastante demorado. Eu tinha medo de me mexer, porque eu achava que ia piorar e poderia acontecer alguma coisa ruim, e aí eu demorei bastante para me mexer, mas depois que eu comecei a confiar mais na Ana, e ela me mostrou que eu podia me mexer, eu fui me mexendo. Os resultados da ventosa terapia na recuperação de pacientes queimados é tão positivo que já se tornou de domínio público e até já foi apresentado pela Ana em Congresso Brasileiro de Fisioterapia e também em palestras. Hoje, a ventosa terapia está disponível para todos os pacientes com queimaduras do CIAVA. Este homem, por exemplo, vítima de descarga elétrica, sofreu queimaduras de 4º grau e chegou ao hospital em situação crítica, com ferimentos abertos e passou por várias cirurgias de enxerto. Nesse meio tempo, então, essa queimadura aderiu bastante, né? Então, que limitou muito o movimento dele de cotovelo e de ombro, que ele não conseguia os movimentos. Daí, com o passar, a gente foi fazendo a fisioterapia, né? Fazendo a técnica de ventosas nele, e a gente está conseguindo aumentar essa amplitude de movimento do ombro e do cotovelo, mas isso ainda também vai muito tempo ainda, porque ele já tinha muitos cordões quando a gente começou. Não foi uma coisa tipo os daqui que a gente pegou logo após o acidente, né? Então, quando eles deram alta do hospital.
Também perguntei para a Ana como ela se sente sabendo que a ideia dela é fator de transformação para a vida de muita gente. E os olhos dela brilharam. Gosto muito, amo o que eu faço, então, não sei, não tenho muita... Quanto mais eu puder ajudar as pessoas, mais eu puder estudar e ver os resultados, eu acho que isso dá uma qualidade melhor de vida para o paciente e eu acho que sempre tem que ser o objetivo. Ana, deve ser emocionante mesmo ter o trabalho reconhecido, ter o trabalho que transforma a vida das pessoas. Esse é um privilégio também da Daniela Arbex, que através dos seus livros vem transformando a nossa sociedade, né? O nosso respeito à jornalista Daniela Arbex. Inclusive, eu fiz questão, quando eu estava pesquisando um pouquinho para a gente conversar, eu anotei uma parte, um post que você fez no Face, eu quero ler para o pessoal. O que dizer quando uma mãe te envia a seguinte mensagem? Daniela escreveu, abre aspas, receber teu livro foi como receber minha filha de volta, fecha aspas. Às vezes, até uma jornalista fica sem palavras. É verdade. Eu queria que você achasse palavras para comentar sobre isso. Isso, eu fiquei muito tocada com essa mensagem. Aliás, com essa e outras mensagens lindas que eu tenho recebido das pessoas que são personagens do livro, das pessoas que perderam alguém, dos parentes, das pessoas próximas. E isso me enche de muita responsabilidade. Eu acho que a nossa profissão é uma profissão muito digna. E ela é uma profissão realmente transformadora quando a gente coloca ela a serviço dessa sociedade sem voz. Sim. Apesar de essas pessoas elas terem sido ouvidas, elas têm uma necessidade de serem permanentemente ouvidas. Sim. Então eu acho que esse é o nosso papel, é dar voz aos socialmente mudos, é jogar luz para temas obscuros, né? Então receber uma mensagem como essa faz tudo que eu fiz até aqui valer a pena. E valeu a pena. Daniela Arbex, através de 16 capítulos, escreveu um memorial em homenagem aos familiares e às vítimas de uma madrugada tenebrosa. A luta para que o local da tragédia se torne um memorial físico dos jovens ainda é dolorosa, mas necessária. A tomada de consciência leva as pessoas a um despertar da empatia diante do trágico acidente que interrompeu barbaramente o futuro de 242 jovens. Sempre li os capítulos dos meus livros com os personagens porque eu acho que a história é deles. E eles precisam se ver nessa história. E se eles não se enxergarem na história, eu não fiz do meu trabalho direito. Foi um momento, assim, dificílimo, porque ler esses capítulos para vocês foi, eu acho que o momento mais difícil de todos os momentos, mas foi um bastidor também lindo. Muita coisa grandiosa e emocionante aconteceu. Eu falo que os bastidores desse livro, eles são tão grandiosos quanto o livro, sabe? Muita coisa bonita aconteceu, por isso que eu me sinto grata. Quando as pessoas têm vindo me agradecer, eu falo, pelo amor de Deus, não me agradeça. Quem tem que agradecer sou eu, de ter tido esse privilégio de poder escutar vocês e contar um pouquinho do que foi vivido aqui. A questão do memorial, a gente até está encarando ela com uma certa tranquilidade. Por quê? Porque a gente sabe que o objetivo da construção desse memorial é para que essa tragédia não caia no esquecimento e não mais aconteça. Porque os nossos filhos, a gente sabe, a gente não vai, jamais vai ter eles de volta em carne, mas a gente mantém eles até hoje, vai manter para o resto das nossas vidas dentro do nosso coração. Então se faz necessário esse memorial por isso aí. Durante esses 5 anos, uma palavra que a gente baniu do nosso dicionário foi a tal superação, porque jamais se supera a perda de um filho. A gente vai até se acostumando com a ausência física deles, mas, como eu te disse, eles estão sempre junto da gente. A minha família, nós somos uma família de 4 pessoas e vamos ser para sempre os 4. Então, nenhum pai, nenhuma mãe aceita essa palavra superação e entende que jamais vai ser superado isso aí. A gente vai sim se acostumar e vai ter que conviver com essa falta para os restos das nossas vidas. Muito mais do que registrar momentos com um clique, a fotografia é como uma poesia feita para os olhos
é um alento ao coração, é eternizar momentos, sorrisos e lágrimas. É a maneira de expressar o que se vê ou sente. A fotógrafa Marisilda Krupp apresentou no lançamento do livro Todo Dia, Mesma Noite, imagens clicadas por ela de familiares das vítimas, levando aos presentes o pleno sentimento de emoção e superação, mas sem palavras. Agora, né, percebendo a reação deles, vendo as fotos e também lendo o livro e vendo que eles se reconhecem ali, né, que eles reconhecem elementos que relembram, né, e honram os entes queridos que eles perderam e também os profissionais que estavam ali envolvidos naquela madrugada, assim, percebendo a reação deles, eu vejo que eles se reconhecem, sabe? Porque essa de uma fotógrafa, a preocupação é essa, você fazer um trabalho que as pessoas que estejam ali se reconheçam. Não adianta ser bom para mim, não adianta eu ficar feliz com a foto e se quem está ali não se reconhece. Né? Então, assim, por isso que eu estou muito feliz de ter vindo, porque aqui eu posso ter essa resposta, né, deles, de ver que estão vendo, estão se reconhecendo. Flávio, pai de Andriele, vítima do incêndio, se emocionou com a homenagem feita através das fotografias, mas afirmou que a busca pela justiça ainda é o objetivo principal. Crime que foi cometido contra a sociedade, nada mais justo dele ser julgado pela própria sociedade. Então a gente vai recorrer dessas decisões e tem convicção de que esses réus vá responder por júri popular, e a partir daí pode ser que a gente tenha um sossego a mais na vida, porque a partir daí já boa parte da justiça já está encaminhada, porque a gente também não acha que seja justiça completa a condenação pura e simplesmente apenas desses 4 réus. É muito morto para pouco réu. Bom, aqui são 16 capítulos. Isso, 16 capítulos. Tá, eu ainda vou ler com todo carinho e gostaria que você elegesse aqui um capítulo desse para que você pudesse contar um pouquinho dele, para que a gente encerre a nossa entrevista. Pode ser? Eu sou suspeita, né, minha gente? Eu gosto de todos os capítulos. Eu acho que o capítulo que abre o livro, que chama Guerra, é um capítulo que é muito impressionante, porque ele mostra o deslocamento de cada pessoa quando recebeu a notícia em casa, dos socorristas, do bombeiro, da capitã da brigada, quando recebeu a notícia em casa. Então, a cada minuto. Então, ele é um capítulo que mostra a reação de cada um, as primeiras reações, como eles encontraram, como é que eles chegaram na boate, quais foram os principais obstáculos, dificuldades, qual era o clima. É um capítulo que é muito emocionante porque ele traz revelações, inclusive dos bombeiros, sobre aquele momento, sobre a entrada na boate. Eu acho que é um capítulo que traz muita sinceridade, assim, muita sinceridade, porque mostra o tamanho da fragilidade humana, sabe? Esse não é um livro maniqueísta, não é um livro de bons, de maus, não tem nada disso. É um livro de gente, é um livro que escancara a nossa humanidade. E a gente, como é um ser muito complexo, toda essa complexidade está nesse livro, todos os dilemas que eles enfrentaram, toda a coragem e todo o medo, está tudo aí. Então eu acho que esse capítulo é muito especial. O que é a história não contada da Boate Kiss? A história não contada é exatamente esses sentimentos, né? Exatamente essa dor em movimento, é exatamente profissionais da saúde que pela primeira vez demonstraram o tamanho do seu trauma, que estão em tratamento psiquiátrico, que abandonaram a emergência, que sofreram junto com aquelas pessoas. Então, eu acho que as pessoas precisam ler para entender a dimensão também, né, do mergulho profundo que a gente fez nessa história, para que a gente pudesse compreender a dimensão dessa tragédia. Daniela Arbex, antes e depois de Todo Dia, a Mesma Noite. É impossível você ter uma experiência como essa, né, e fazer esse mergulho tão profundo e voltar à tona da mesma forma que você entrou, né? Eu acho que
todas as experiências que eu tive no jornalismo foram muito transformadoras e essa foi em especial, porque é uma coisa que é muito cara para mim, que é a questão da maternidade. Eu sou mãe, nunca vou entender a dor dessas mães, jamais, mas eu entendo o tamanho desse amor, porque é um amor que rompe qualquer coisa, é um amor muito poderoso. Então isso me tocou profundamente, afetou a minha rotina familiar e me fez crescer muito, sabe? Eu acho que eu hoje sou uma pessoa bem melhor do que eu era antes quando eu comecei esse livro. Parabéns. Obrigada. Sucesso. Obrigada. Viu? Bom, todo dia a mesma noite e que seja todo dia a mesma história, para que a gente relembre essa história sempre, crie empatia, transforme a nossa sociedade e peça para que sejam transformadas as nossas leis, para que os nossos gestores também sejam mais responsáveis. Cabe a mim e cabe a você, coube a Daniela. E agora é a nossa vez de fazer a nossa parte. A gente se vê, obrigada pela sua companhia. Uma ótima noite. Soberano, Rey del cielo, mi corazón te canta. Tú creaste el universo, tu voz habló y existió. Soberano, Rey del cielo, mi corazón te canta. Tú creaste el universo, tu voz habló y existió. Existió, te canto. Grande, grande es tu gloria, grande tu justicia, grande es tu nombre, oh Dios. Santo, santo es tu nombre, sobre todo nombre. Santo es el Cordero, Dios. Siendo eterno, tú viniste a rescatar, a redimir. Heredera, tú me hiciste. Tu gracia, Dios, no tiene fin. Siendo eterno, tú viniste a rescatar, a redimir. Heredera, tú me hiciste. Gracias a Dios no tiene fin. Oh, no tiene fin. Grande, grande es tu gloria, grande tu justicia, grande es tu nombre, oh Dios. Santo, santo es tu nombre, sobre todo nombre. Santo es el Cordero, Dios. Mi roca, mi fe, yo no me soltaré. A ti yo canto, por siempre canto. Mi roca, mi fe, yo no me soltaré. A ti yo canto, por siempre canto. Mi roca, mi fe, yo no me soltaré. A ti yo canto.
mi fe, yo no me soltaré. A ti yo canto, por siempre canto. Comendo lavagem, jogado no chão, eu troquei tudo por ilusão. Saudade do pai, saudade do amor, saudade de tudo que o ego roubou. Ainda lembro das broncas do meu irmão, da minha mesa farta de pão, do seu abraço acolhedor e do cheiro do meu cobertor. Ainda lembro de quando tudo era bom, de quando tinha tudo nas mãos, mas o orgulho me enganou. E agora que estou comendo lavagem, jogado no chão, eu troquei tudo por ilusão. Saudade do pai, saudade do amor, saudade de tudo que o ego roubou. Ainda lembro das broncas do meu irmão, da minha mesa farta de pão, do seu abraço acolhedor e do cheiro do meu cobertor. Ainda lembro de quando tudo era bom, de quando tinha tudo nas mãos, mas o orgulho me enganou. E agora que estou comendo lavagem, jogado no chão, eu troquei tudo por ilusão. Saudade do pai, saudade do amor, saudade de tudo que o ego roubou. Comendo lavagem, jogado no chão, eu troquei tudo por ilusão. Saudade do pai, saudade do amor, saudade de tudo, tudo. Mas de longe me avistou, correu e me abraçou. Uma festa preparou. Deixei a lavagem, deixei o meu chão, deitei em seus braços, comi do seu pão. De volta pro pai, de volta pro amor, de volta pra tudo, tudo. Deixei a lavagem, deixei o meu chão, deitei em seus braços, comi do seu pão. De volta pro pai, de volta pro amor, de volta pra tudo que o ego roubou. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você conhece os 8 remédios naturais? Exercer temperança é ter estabilidade na saúde física e mental, além de ter equilíbrio no trabalho, no lazer, nas relações pessoais e também no uso dos 8 remédios. Novo Tempo. Juntos pela saúde.